Imagine uma noite escura. Silêncio absoluto, exceto por um grito gutural, cheio de dor e terror, que ecoa por uma casa antiga. Não é um grito comum, humano. É algo mais profundo, mais antigo, mais maligno. Este é o som da possessão demoníaca, uma força aterrorizante que assombra a humanidade há milénios. Histórias de pessoas tomadas por forças inexplicáveis, suas vozes transformadas, seus corpos contorcidos em posições impossíveis. Prepare-se para mergulhar no mundo assustador da possessão demoníaca, onde exploraremos os cantos escuros da psique humana e os terrores que espreitam além de nossa compreensão. A crença na possessão demoníaca é antiga, enraizada nas primeiras civilizações. Sumérios, egípcios, gregos. Todos tinham demônios e espíritos que podiam habitar os vivos. A Idade Média viu um aumento dramático na obsessão pela possessão, alimentada pelo fervor religioso e pela superstição. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na formação da percepção pública. O Maleus Maleficarum, um guia para caçar bruxas, tornou-se um texto arrepiante, detalhando como identificar, torturar e eliminar aqueles considerados possuídos. Do xamanismo ao voodoo, do hinduísmo ao folclore nativo americano, a crença em espíritos que podem invadir o corpo humano persiste, um testemunho do poder duradouro do medo do desconhecido. A ciência moderna oferece explicações alternativas para o fenómeno da possessão. Transtornos mentais, como epilepsia, esquizofrenia e histeria em massa, podem imitar os sintomas tradicionalmente associados à influência demoníaca. Psicólogos apontam para o poder da sugestão, especialmente em culturas onde a possessão é uma crença profundamente arraigada. O medo, a ansiedade e a expectativa podem manifestar-se fisicamente, levando a comportamentos bizarros e inexplicáveis. Em alguns casos, indivíduos podem até acreditar genuinamente que estão possuídos, sucumbindo a uma forma de psicose autoinduzida. São esses casos, onde os limites entre a doença mental e o paranormal se confundem, que continuam a fascinar e aterrorizar. A história da possessão demoníaca está repleta de casos que cativaram e horrorizaram o público. Um dos mais famosos, o caso dos possuídos de Loudun, no século XVII, envolveu um convento de freiras que alegavam estar possuídas por demónios. No século XX, o caso de Robbie Mannheim, também conhecido como Roland Doe, ganhou atenção internacional. O comportamento perturbador do menino, incluindo movimento de objetos, vozes guturais e marcas inexplicáveis em seu corpo, convenceu muitos de que ele era vítima de possessão demoníaca. Seu caso, que supostamente inspirou o romance e o filme O Exorcista, continua sendo um dos relatos mais bem documentados e perturbadores de suposta possessão, enquanto alguns os descartam como exemplos de doença mental ou histeria em massa, outros acreditam que eles servem como evidência assustadora do reino demoníaco. Anneliese Michel. Possuída ou incompreendida? Adentramos agora o caso profundamente perturbador de Anneliese Michel, uma jovem alemã que sofreu mais de 60 rituais de exorcismo. A partir de 1973, Anneliese começou a exibir comportamentos perturbadores, incluindo alucinações, automutilação e aversão a objetos religiosos. Diagnosticada com epilepsia do lobo temporal e depressão, Anneliese não respondeu ao tratamento médico tradicional. Convencidos de que ela estava possuída por demónios, seus pais recorreram à Igreja Católica em busca de ajuda. Anneliese passou por inúmeros rituais de exorcismo ao longo de 10 meses, durante os quais seu comportamento se tornou cada vez mais errático e violento. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel morreu de desnutrição e desidratação. Enquanto alguns acreditam que ela foi vítima de possessão demoníaca,
outros argumentam que ela foi tragicamente negligenciada e abusada, sua condição médica não reconhecida e não tratada. Em 1973, o mundo foi apresentado a um novo nível de horror com o lançamento de O Exorcista. Baseado no romance de William Peter Blatty, o filme conta a história da possessão demoníaca de uma jovem, Regan McNeil, e da batalha angustiante para salvar sua alma. Com seus efeitos especiais realistas, temas religiosos controversos e performances de partir o coração, O Exorcista cativou e aterrorizou o público em todo o mundo. O filme se tornou um fenómeno cultural, gerando debates sobre a natureza do mal, os limites da fé e a linha tênue entre a sanidade e a loucura. O Exorcista não apenas lançou luz sobre a antiga crença na possessão demoníaca, mas também deixou uma marca indelével na psique cultural, moldando a maneira como entendemos e tememos o paranormal. Até agora, exploramos os aspectos históricos, culturais e psicológicos da possessão demoníaca. Vimos como essa crença persistiu por milénios, manifestando-se de maneiras diferentes em várias culturas. Examinamos as explicações científicas que oferecem interpretações alternativas para os fenómenos observados e reconhecemos o poder da sugestão e da doença mental na formação de nossa percepção. No entanto, a questão permanece. A possessão demoníaca é real? A resposta, como a maioria das coisas na vida, é complexa e multifacetada. Para alguns, a possessão demoníaca é uma realidade inegável, uma força poderosa que deve ser enfrentada com fé e oração. Para outros, é um produto de mentes perturbadas ou de uma sociedade propensa à superstição. A busca para entender a possessão demoníaca continua, com a fé e a ciência muitas vezes colidindo em suas tentativas de explicar o inexplicável. Aqueles que se apegam a crenças religiosas encontram consolo e orientação em suas respectivas escrituras e ensinamentos, vendo a possessão como uma batalha entre o bem e o mal, uma luta pela alma humana. Cientistas e profissionais médicos, por outro lado, buscam respostas no mundo natural, explorando os mecanismos do cérebro e do corpo humano para desvendar os mistérios por trás desses fenómenos aparentemente sobrenaturais. Eles se esforçam para separar fato de ficção, usando métodos empíricos para testar hipóteses e desafiar crenças de longa data. A busca pela verdade provavelmente continuará a nos desafiar e intrigar, lembrando-nos de que o universo está cheio de mistérios que podem permanecer para sempre, além de nossa compreensão total. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo assustador da possessão demoníaca, somos deixados na encruzilhada da crença e da descrença. As evidências, muitas vezes anedóticas e abertas à interpretação, nos forçam a confrontar nossos próprios medos e preconceitos. Talvez a verdade sobre a possessão demoníaca esteja além de nossa compreensão, um mistério que transcende os limites da lógica e da razão. Ou talvez a resposta esteja dentro de nós o tempo todo, escondida nos recessos de nossa própria psique, esperando para ser desvendada. Seja qual for a verdade, uma coisa permanece certa. A crença na possessão demoníaca, seja real ou imaginada, continua a exercer um fascínio poderoso sobre a psique humana, lembrando-nos de que mesmo na era moderna, ainda somos atraídos pelo desconhecido e aterrorizados pelos mistérios que espreitam além do véu da realidade.